Vou falar então algum para vocês aqui, vamos começar. Alguns aspectos que eu achei importante nesse segundo tema sobre a revelação. Eu estava pensando no que Deus tem dado quando pensou na ideia de divulgar para nós a revelação. Né? Então, é mais ou menos o seguinte que eu pensei, né? Que Deus estava passando pela mente dele. Como seria bom, amável e aprazível se o homem conhecesse a minha voz, na qual desejo ele participe da minha natureza divina. Então, eu acho que Deus, nesse primeiro momento, ele estava justamente querendo que, pelo amor que ele tem por nós, participássemos da sua natureza divina, e essa era a grande vontade dele, né? E diante disso, livre e espontânea vontade, bondade e sabedoria, Deus se revelou aos homens o seu mistério, né? Na qual é esse mistério, né? É que por meio de Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, nós temos acesso ao Pai no Espírito Santo e assim tornamos participantes da sua natureza, né? Qual que foi então a consequência disso, né, dele ter se revelado a nós, né? E qual que era a estratégia dele, né? Era falar aos homens como um amigo, né? Conviver conosco, né? Para assim nos convidar a sermos admitidos na sua comunhão. Como Deus tem que fazer isso, né? Ele, em primeiro lugar, pensou na criação, né? Nas criaturas. Porque para se revelar ao homem, ele criou o homem. Né? Ele queria que o homem fizesse parte da sua natureza. Criou o homem e criou a natureza, os animais, as plantas e os outros insetos, né? Assim, através o que a gente estava até pensando no primeiro tema, que falava sobre as maneiras da gente encontrar a existência de Deus. Você pode encontrar a natureza, a matéria criada, a natureza, e em maior grau, Deus se manifestou no homem, né? Que é a imagem da criatura que mais manifesta a bondade e a perfeição de Deus. Então, ele quis revelar como um ciclo final a nós. Daí vem a história da salvação. Ele começou a preparar um povo, o povo judeu, para a vinda de Cristo, né, do seu verbo. E a revelação, ela tem no seu conteúdo as verdades naturais, através da nossa vida, pode chegar ao conhecimento de Deus, e as verdades que excedem a razão, aquelas que Deus, só se Ele quiser, nós podemos conhecê-lo. São as verdades reveladas que estão além da nossa razão. E o núcleo principal dessa revelação está na questão de Deus oferecer, né, o mistério de sua vida pessoal, o convite para participar. Então a revelação ela está ao mesmo tempo, tanto nas palavras como nas obras, através da graça de Deus. As palavras, através dos ensinamentos, da verdade, as obras através da verdade e da própria vivência. E a graça como um interior, que Deus vai nos revelando através da nossa consciência. Depois, a Sagrada Escritura, fala da Sagrada Escritura, nós estamos pensando no povo de Israel, que se manifestou, né, que Deus se manifestou, e eles escreveram, né, esse manifesto, né, como um testemunho, né, a revelação ao longo da história do povo de Israel.
Deus foi se revelando e Deus foi se revelando e o povo de Israel foi relacionando essa revelação com a revelação que Deus fez em Adão e Eva. Né? Então, a palavra de Deus, ela tem esses dois pontos, né? O povo de Israel escreveu, né, os escritos do povo de Israel, as palavras humanas. Deus utilizou as palavras humanas para se revelar a nós. Isso é o Antigo Testamento. E o segundo ponto é quando o Verbo se encarnou. Então, Jesus, né, veio ao mundo através da sua vida, do seu exemplo, dos seus ensinamentos. Os apóstolos relataram, os primeiros discípulos colocaram no papel essa vivência, essa palavra do próprio Jesus Cristo. Esse é o Novo Testamento. Então são esses dois pontos da palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os autores da Sagrada Escritura, eles foram inspirados por Deus a escrever tudo o que ele queria. Deus é o grande autor, né? E quando a gente dá a Sagrada Escritura, que as Escrituras têm sentidos, têm gêneros literários. É muito importante. Os sentidos da Sagrada Escritura podem ser no sentido literal e no sentido espiritual. Dentro do sentido espiritual, ainda podemos dividir em alegórico, moral e analógico. Já nos gêneros literários, variam de acordo com cada livro. Cada livro pode apresentar um gênero literário diferente. Então, isso é muito importante porque vamos estudar e meditar sobre a Sagrada Escritura. Tem em conta isso e, o mais importante, ela fica lida na igreja, da Escritura. Ou seja, porque é ela que é a tradição viva e a fé. Então, assim, nós poderemos compreender, né, o mesmo espírito que ela foi escrita, através do magistério, né? O magistério lê a Escritura e assim ele pode ter a garantia que aquela compreensão foi correta. Bom, continuando então, ver se melhora o som aí. Eu falava então desses sentidos e gêneros literários da Sagrada Escritura que é importante a gente ter em conta, né? Um cuidado importante que também nós devemos ter ao estudar as Escrituras é o fundamentalismo. O que é isso? Em algumas situações é necessário, é lícito a gente separar o sentido literal do gênero histórico da Sagrada Escritura. Se a gente não faz isso, a gente cai no fundamentalismo, a gente vai só pelo sentido literal, né? E acaba interpretando errado a Sagrada Escritura. Em algumas questões de efeitos, como dizer, efeitos cosmológicos, ou alguma situação que aparece assim na Sagrada Escritura, efeitos fenômenos naturais, né? E outro cuidado é considerar, né, um erro, considerar as narrações bíblicas como formas puramente mitológicas, ou seja, que não existe nenhuma verdade, né, são só analogias, né, não existe história, de fato, né. Então, o que Deus quis, né, que a revelação tivesse um caráter de aliança, ou seja, aí surgiu a história da salvação, né. Então a primeira aliança que Deus fez foi com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Essa aliança foi rompida quando Adão e Eva viraram as costas para Deus e cometeram o pecado original. Depois, Deus continuou fomentando a esperança no povo, né, no povo escolhido. Então houve aliança com Noé, depois aliança com Abraão, que assumiu como um pai de um grande povo, né? De modo explícito ele falou, né? E Abraão ouviu, né, a voz de Deus. E depois com Moisés, também de modo particular, Deus apresentou, né, a sua lei, né, as tábuas da lei e os 10 mandamentos.
essas alianças de Abraão e Abraão e Moisés, né, são preparações e figuras da nova e eterna aliança que veio quando o Verbo se encarnou, quando Jesus se encarnou. E o que aconteceu? Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele resgatou essa aliança que havia sido perdida com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? E assim ele revelou uma aliança nova, né? E promulgou um mandamento novo. Em cima dele, toda a lei era cumprida, poderia ser cumprida de forma plena, que é o mandamento da caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus, tudo o que ele disse, né, durante a sua vida, ele disse de forma completa, ou seja, ele disse tudo que era preciso ser dito, ele revelou tudo e revelou isso de forma conclusiva. Ou seja, nada de novo vai aparecer, né, até o seu retorno glorioso. Já está tudo revelado, depois que Jesus encarnou, né? E é interessante que Deus, o homem só se conheceu de fato quando Deus revelou o homem a si mesmo, né? Que Deus, ou seja, o homem compreendeu a sua dignidade de filho de Deus e a sua altíssima vocação, que é participar da natureza divina, ir para o céu. Jesus foi um mediador, plenitude e fundamento da credibilidade da revelação. Ou seja, quando nós pensamos em outros fundadores de religiões, a situação é muito diferente, né? Jesus se diferencia de qualquer outra religião. Porque nas outras religiões o que acontece? É um fundador que ele é somente um mediador. Ou seja, ele é um caminho para apontar onde está a revelação, onde está realmente Deus, né? E Jesus não. Jesus é o próprio Deus. Ele é a própria plenitude e é o fundamento. Ou seja, a nossa fé é essa resposta na credibilidade do que Jesus ensinou e na sua própria vida. Jesus não é apenas um mediador, ele é a própria verdade revelada. E a revelação, ela é formada pela Sagrada Escritura e a tradição. Isso é o depósito da palavra de Deus. A tradição, ela transmite de modo vivo e dinâmico, através, né, da tradição apostólica, né, iniciada pelos os apóstolos, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Essa transmissão. Então, não podemos nunca separar a Sagrada Escritura da tradição. Elas sempre estão juntas. Uma esclarece a outra. E como é feita essa transmissão, né, do que é revelado? Através do magistério da igreja, através dos padres da igreja, da liturgia, né, a oração litúrgica, os fiéis que vivem na graça de Deus. Pode ser da igreja de tudo isso? A gente logo chega aqui na frente, tem um ponto aqui sobre o magistério. Também o apostolado cristão, né, podemos transmitir os ensinamentos e a revelação, e até, inclusive, né, na educação da fé que os pais fazem aos filhos. Até nas situações mais comuns, a fé pode ser transmitida. E qual que é o objeto dessa transmissão? Se a gente pensa na realidade da revelação como verdade e vida, né, esses dois aspectos. Ela é tanto ensinamento como estilo de vida. Ela é tanto doutrina como exemplo, experiência viva, né? É tanto fé como costumes e conduta. Sempre os dois aspectos estão ligados. O ensinamento com uma vivência. Isso não separa, né? A revelação, a transmissão é feita com isso, através do exemplo e do conteúdo, do ensinamento teórico, né, que foi revelado. O magistério da igreja, então, ele é o quê? É esse guardião, né, intérprete autorizado da Sagrada Escritura. Ele é formado pelo Romano Pontífice, o Papa, sucessor de Pedro, junto com o Colégio Apostólico, os bispos. E ele é como o sacramento da tradição apostólica. Ou seja, é um sinal visível e eficaz onde vai ser transmitida essa revelação, né?
E não podemos nunca separar, então, a Escritura e a tradição e o magistério da igreja. Eles estão todos unidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou, então, né, os autores sagrados, inspira, né, para que a tradição apostólica continue ao longo da história da igreja, e inspira o magistério para bem interpretar tanto a revelação, né? Por quê? Porque todo texto ele necessita de um contexto. Então, as escrituras, sem a tradição, perdem o sentido, né? Os protestantes, quando fizeram a reforma protestante, o que eles quiseram? A sola escritura, ou seja, só a escritura que vale. A análise deles é literal. Só conta o sentido literal da escritura. Perde todo o sentido, não tem contexto, né? É só o que está escrito. E outro ponto interessante é que a igreja, né, pela promessa de Jesus Cristo, ela é infalível, né, quando ela está ensinando, ou seja, infalibilidade in docendo, que cita aqui no texto, né? Em que situações? Por exemplo, num concílio ecumênico, quando se reúnem o Papa com os cardeais, os bispos, e também quando o Papa pronuncia algo ex cathedra, é um ensinamento que é infalível, né? É uma verdade certa. E o depósito, né? É interessante que a igreja ela tem esse ensinamento dogmático, né? Que é chamado. O dogma é o quê? É a própria doutrina e o ensinamento. Então, ao longo da história da igreja, à medida que a igreja vai se desenvolvendo, o número de dogmas vai crescendo. Qual que é a finalidade desses dogmas? Ele é um ensinamento, então, para quê? Para, em algumas situações, em alguns momentos, alguns erros que estão, né, existindo, particulares do povo de Deus, esses dogmas vão lá para elucidar esse erro, né, esclarecer, né, ou então aprofundar uma questão de fé, alguma coisa que não está bem vivida. Então, aprofundar uma questão de fé. É para isso que servem os dogmas. Eles não criam nada de novo. Os dogmas, eles só esclarecem, aprofundam e elucidam todo o depósito já existente, né, que Jesus revelou. Por exemplo, os dogmas são os artigos do credo, né, que são imutáveis, né, e não mudam ao longo da história. Então, essa era a ideia, o que o texto falava aqui da revelação. Agora, eu deixo aberto aqui para um bate-papo. Se quiserem abrir o microfone, para a gente discutir um pouco. Vou virar a câmera aqui, para que vejam todo mundo. Agora sim, os outros presentes. Eduardo está aí. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ouve-nos. Estamos ouvindo vocês aí. Beleza. Algum comentário aí, edição? Um comentário? Gostaria de comentar já alguma coisa? Eu tenho uma... Eu, lendo o texto, estava pensando, né? Se alguém pode me ajudar a responder. Mas, os primeiros cristãos, né? Esse último ponto aqui que eu falava do ensino. Se os primeiros cristãos... toda a verdade revelada, o que aconteceu? Por que essa é a dúvida? É que foi esquecido voltar a entender o povo de Deus. A pergunta foi muito... Para mim, os primeiros cristãos, entendeu? Eles vivenciaram com Jesus, né? Eles tiveram... É igual um projeto. O cara põe no papel tudo ali. Né? A verdade está ali. Tem que seguir. Daí, de jeito que a coisa vai tomando corpo, eu acho que há necessidade de